Analisada pela ótica profissional, a vida hoje é uma grande competição. Desde cedo, os adolescentes são pressionados a estudar, a conquistar uma vaga na universidade, a conseguir um bom espaço no mercado de trabalho e a ser um profissional de destaque. Só que para tudo isso é importante uma base muito boa. E isso começa lá atrás, mesmo na primeira infância, lá no ensino fundamental. Portanto, é importante cada etapa do desenvolvimento educacional da criança. E com toda essa loucura, com toda essa busca pelo espaço no mercado de trabalho, as crianças também estão sendo mais cobradas. Hoje a gente observa que o ensino bilíngue já faz parte da nossa vida. Além de que também o ensino em tempo integral também é uma realidade. E esse tipo de metodologia acaba cobrando muito mais das crianças. E é justamente sobre essas evoluções nos métodos educacionais que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Fique com a gente que o programa está apenas começando. Todo começo de ano é assim, os pais ficam na dúvida, sem saber onde matricular o filho, seja numa escola bilíngue, numa escola em tempo integral ou mesmo numa escola convencional de meio período. Pois é, existem aí, olha, algumas opções para se escolher e, lógico, deve ser levado em consideração inúmeras coisas, deve ser levado em consideração, né, qual dos tipos de ensino que se adequa melhor à rotina da sua família, à rotina principalmente do seu filho. Afinal de contas, ele que deve ser o beneficiado, né? Ele é o protagonista dessa situação. Então, para ajudar você a escolher, para ajudar você a compreender melhor como é que funciona tudo isso, a gente vai conversar com a pedagoga Lupércia Jeane, que está aqui comigo. Lupércia, muito obrigada pela sua participação. Lupércia, e aí? São tantas agora as opções que antigamente a gente não tinha, a gente tinha uma opção. Hoje existe o bilíngue, hoje existe o tempo integral, todas elas têm pontos positivos, acredito eu. Isso, com certeza. Como você falou, as escolas hoje têm oferecido um trabalho pedagógico de acordo com a demanda da sociedade. O que é que a sociedade tem exigido dos pais e aí os pais vão em busca de escolas para organizar a rotina da casa. Então, essas propostas de escola bilíngue, escola em tempo integral ou meio período, vai de acordo com a necessidade da família mesmo. Acho que a melhor escola a ser escolhida para o filho de cada pessoa é aquela que você se sente seguro em deixar o seu filho ou meio período ou em tempo integral. Se você sente segurança na escola que visitou, essa é a escola ideal. Lupércia, é um pouco louco assim para muita gente ainda conceber uma escola em tempo integral, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade de assimilar isso porque você deixar seu filho muitas vezes ainda pequeno, né? Ainda iniciando na idade educacional, né? No ensino educacional, e essas crianças já estão inseridas assim em dois períodos bem extensos de ensino, que exige bastante dessas crianças. Isso é positivo? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente pensa na rotina dos pais que trabalham o dia inteiro e já não tem aquele tempo em que os pais deles ou avós tiveram para criar os filhos, hoje o trabalho exige mais, né? Passa o dia inteiro trabalhando e não tem com quem deixar o filho ou deixa com algum funcionário em casa. Então, a melhor opção seria a escola mesmo. Porque a proposta do tempo integral não vai ser uma proposta que a criança fique ociosa, com o tempo ocioso, mas a proposta da escola seja o trabalho didático, que toda escola oferece, mesmo em meio período, e em outro período, atividades diferenciadas, né? É importante que as escolas em tempo integral pensem assim, o segundo turno seria um momento de descanso, um momento de relaxamento, tem o período de almoço, para as crianças também relaxarem nesse momento, para começar outras atividades, que não sejam atividades
da rotina didática do turno de disciplinas, atividades, mas que sejam atividades extras, para que elas possam também relaxar. A cabecinha não pode ficar o tempo todo lá em estudos. A escola em tempo integral, ela também pode oferecer um apoio pedagógico nas atividades de casa, aquelas que toda escola oferece para estudar em casa. E os pais já não têm tempo, chegam à noite, a escola de tempo integral também pode dar esse apoio. Então, no caso, por exemplo, a tarefinha de casa, ela já seria feita no segundo turno? Preferencialmente, porque a escola teria um planejamento, é claro, né? Toda escola precisa pensar no planejamento, tanto em meio período como em tempo integral. As atividades precisam ser bem planejadas para serem prazerosas para a criança, né? Para evitar um cansaço na criança, um estresse infantil. Então, tudo isso a gente precisa pensar e planejar para que seja satisfatório para a criança e significativo. Então, essas atividades de casa podem ser feitas na escola, mas não tira dos pais a responsabilidade de observar uma agenda à noite, de perguntar como é que foi a escola, né, de saber como é que está a receptividade da criança de estar o dia inteiro na escola. Porque a gente sabe que é importante estar em casa. Botar o pé no chão, chegar da escola, tira a mochila, toma aquele banho, come o almoço com a família, vai assistir um pouco de TV, faz tarefas, as tarefas de casa. Pé no chão de casa, sabe? O ambiente da casa é extremamente importante para a criança. Se esse tempo tá corrido, tá cortado para essa criança, que ele tenha esse tempo mais tarde, de estar junto dos pais, de ser cobrado pelos pais, né? A escola de tempo integral não fica com toda a responsabilidade, é um apoio aos pais. Então, não tira a responsabilidade dos pais questionarem a criança como é que foi o dia, se fez as atividades, ler a agenda, cobrar uma leitura a mais, depois um descanso, sabe? Passar essa rotina, como é que foi. E aí, como é que foi na escola? Isso é importante. Lupécia, essa rotina da escola em tempo integral não acaba ficando um pouco pesada para a criança? A criança, por exemplo, a gente que trabalha, digamos, trabalha os 2 expedientes, a gente chega em casa cansado, né? Um pouco cansado. Como a criança funciona da mesma forma? A criança chega em casa bem cansada também? É por isso que eu falo na questão do planejamento, né? Se a escola planeja atividades diferenciadas, com intervalo entre uma atividade e outra, para evitar esse cansaço, porque é inevitável, tem que existir. É claro que as escolas precisam ser bem avaliadas pelos pais, enquanto a essa rotina que a criança vai ter num período longo. As atividades que eles vão realizar na escola precisam estar bem planejadas, porque esse cansaço vai ser inevitável, né? Poxa, quando a gente descansa quando a gente está em casa, né? Ai, cheguei em casa, né? Aquela sensação, ufa, estou em casa. Então, essa sensação vai demorar um pouquinho para a criança. Então, é claro que o cansaço vai ser inevitável. Por isso que as escolas de tempo integral precisam se preocupar com isso. E eu apoio nessa questão das aulas didáticas serem num período e no outro período serem as atividades mais extras, atividades de arte, de pintura, né, de uma literatura diferenciada, uma atividade de esportiva para a criança. Coisas que relaxem um pouquinho. É claro que vai ter aquele período da atividade de casa que ele vai fazer, vai ocupar a mente em atividades nesse sentido, mas um planejamento com atividades que evite ao máximo esse cansaço. Uma parte também dessas crianças, muitas vezes, se não estudassem em escolas de tempo integral, certamente fariam também outras atividades. Uma atividade esportiva, uma atividade artística, uma segunda língua. Fariam no período também, digamos, da tarde, por exemplo. Então, seria algo que juntaria tudo em um método só. Exatamente. Né? Englobaria tudo num método só, acaba até facilitando um pouco a vida dos pais, que não precisa estar pegando, levando, buscando. Isso, exatamente. Facilita também a vida dos pais. Facilita, com certeza, porque se a escola em tempo integral vai ajudar a rotina da família, né, o pai está trabalhando lá o dia inteiro, se não fosse assim, ele teria que estar levando no inglês, agora a aula de balé, a aula de natação, aí leva lá na outra aula, na outra atividade, e aí fica aquela rotina também cansativa para os pais. Então há uma vantagem na escola de tempo integral que adota essas atividades no contraturno. Geralmente, como é que é a cobrança numa escola de tempo integral?
por exemplo, numa escola normal, quando a criança falta aula, recebe a falta. E numa escola de tempo integral, existe a possibilidade da criança não ficar para o segundo turno sem ser penalizada, sem aquela falta ser marcada? Como é que funciona isso? Exatamente. É por isso que eu falo das atividades, das aulas didáticas, das aulas com o professor polivalente, serem num único turno. Porque se ele não quiser ficar algum dia na semana, faltar o contraturno, não teriam prejuízos, né? Porque é uma opção. O tempo integral, a escola de tempo integral fica como uma opção. Mas se a escola tiver esse planejamento de colocar as aulas num turno só e o outro turno ser as atividades extras, né? Ser o apoio pedagógico, uma atividade de leitura, um relaxamento. Então, aí não teriam prejuízos no segundo turno, se precisar faltar uma ou outra vez. Nas crianças maiorzinhas que já têm, por exemplo, provinhas, já passam por provinhas, como é que funciona o estudo dessas crianças, a preparação para as provinhas dessas crianças? Elas se preparam no segundo turno? Isso. Se a escola oferecer esse apoio pedagógico, né? Porque pode ser que a escola ofereça só atividades extras, como atividades esportivas, né? Ou uma continuidade das aulas didáticas do primeiro turno, né? Mas se a escola propor esse momento de apoio pedagógico, tem o momento que é justamente o momento em que ele vai rever os conteúdos. É claro que quando a gente fala, é importante falar sobre avaliação, que a criança não pode estudar só para avaliação. Claro. Né? Então, o estudo diário contínuo, é que é importante. Então, chegou a época de avaliação, vai estudar revisando. Né? O estudo vai ser mais uma revisão do que já viu antes. E não apenas rever tudo demasiadamente, cansativamente. Então, aquele período que a escola de tempo integral pode oferecer como apoio pedagógico, pode servir para isso. De quebra, acho que a criança ganha bastante disciplina, né? Exatamente. Fica a rotina lá que ele tem que seguir, né? Então, a rotina faz parte da nossa vida, né? A gente tem que seguir uma rotina mesmo para organizar. A gente acorda de manhã e planeja o nosso dia. Né? Então, a criança tem a ajuda da escola para planejar o dia inteiro. Agora, é claro que eu volto a dizer, os pais mantém a responsabilidade dos pais, né? A escola de tempo integral não tira a responsabilidade dos pais no sentido de cobrar do filho um estudo, de saber como é que foi o dia, de olhar a agenda das crianças, né? Porque sempre vai recados, programas de provas, então tudo isso é via agenda, comunicação. Então, se o pai tem tempo de ir na escola, saber como é que a criança está indo no seu dia a dia, se está dando certo, se está bem adaptado, é importante também que a família continue mantendo essa participação. A escola de tempo integral não exclui a participação cotidiana dos pais na vida da criança. É importante destacar isso, né? Isso. Os pais têm que ter certeza que eles não estão terceirizando os filhos, né? Eles estão contratando uma escola para trabalhar o seu filho, para ajudá-lo em suas potencialidades, porém a criação continua dentro de casa. Exatamente. É como eu sempre digo, a parceria família e escola não pode falir nunca. Ok, pois é, a gente conversou um pouquinho aqui como é que é na teoria, né, o ensino em tempo integral, mas vamos ver na prática como é que funciona, o que é que as crianças acham de passar o dia inteiro na escola? Veja aí. Entra na escola às 7 horas da manhã e só sair às 5h30 da tarde. É assim que funcionam as escolas do chamado ensino integral. Mas para entender exatamente o que é feito durante todo esse período, eu vou conversar agora com Priscila Barbosa, que é professora de uma escola que aplica esse método. Professora, explica, eu já disse aí que a garotada chega aqui bem cedo às 7 horas, né? Mas como é que funciona? Explica pra gente tudo o que é feito nesse período. Certo. As crianças do ensino integral, elas chegam à escola de 7 horas. De 7 às 11h15, elas vão ter o ensino regular, que elas vão estudar as disciplinas básicas com outra professora pelo turno da manhã. Como qualquer outra escola, né? Após as 11h15, eles são encaminhados para a escola bilíngue, que é um novo método que a escola começou esse ano. Então, no ensino bilíngue, eles vão ter acesso às disciplinas do currículo básico em inglês.
Após o bilíngue, eles vão ter o momento do almoço e do banho. E depois que eles almoçam e tomam banho, eles entram novamente para começar o turno da tarde, que é às 1h. De 1h já começa o turno do integral. Então, de 1h até 1h30, eles vão ter um momento de descanso, relaxamento, onde eles podem escutar um pouco de música clássica ou ler gibi para relaxar, para começar a se preparar para fazer as atividades de casa que são enviadas no turno da manhã. Após a realização das atividades de casa, que eles têm entre 1h30 e 2h para resolver, inclusive eles também estudam para as provas nesse horário. Após esse momento, eles vão lanchar. Após o lanche, eles vão ter meia hora de intervalo com as crianças do ensino regular da tarde. E após esse intervalo, a gente vai ter 1h30 só de realização de atividades lúdicas. Que é o que inclusive está acontecendo agora, né? Aí, além deles poderem jogar bola, correr, brincar no tanque de areia, pular corda, gastar todas as suas energias, a gente vai desenvolver diversas outras atividades educativas. No caso, eu sou bióloga, então a gente faz diversas atividades com experimentação, relacionados para o contato da criança com a natureza. Então a gente trabalha animais, plantas, a gente faz diversos projetos nesse sentido. Hoje a gente fez uma experiência sobre como a água evapora. Então, no integral, além das crianças poderem se socializar mais, eles também têm esse momento de aprendizagem. E, inclusive, então, isso também é uma forma dos professores terem a certeza de que eles estão fazendo aquelas atividades. Ou seja, não tem como falhar, né? Eles não chegaram no outro dia e não terem feito a atividade. Não. Isso não é permitido. A gente faz todas as atividades, a gente corrige junto com eles, reforça qualquer eventual dificuldade de leitura, de escrita. Eles são estimulados o tempo todo a ler gibi. A gente tem um momento de leitura de gibi. Aí toda sexta-feira também a gente tem recreação aquática para eles poderem ficar na piscina bastante tempo, para poder extravasar as energias e já passar o final de semana bem relaxado do estresse que tiveram durante a semana. Bom, e para saber o que é que as crianças acham do ensino integral, eu vou conversar agora com o Cauã, que está aqui do meu lado, ele que tem 8 anos, quase 9. Cauã, você gosta da escola, passar o dia todo na escola? Gosto. Por quê? É porque a pessoa pode fazer as atividades de casa, mesmo fazer em casa, e pode se divertir. Porque aqui esse aqui tem a aula de tio Marcos, a professora de recreação, e por causa que é legal ter uns amigos que ficam o dia inteiro comigo. É? Então você brinca muito aqui também? Poxa, então. Mas estuda também? Estudo. Então você sai daqui sem precisar estudar em casa, né? Eu saio normalmente 6 horas. E você já estuda na escola de ensino integral desde quando? Deixa eu me lembrar. Foi do ano passado? Lá da minha outra escola. Foi? E você acha que hoje em dia você aprende mais no ensino integral do que numa escola normal? Quando era só meio expediente? Era. Sim, então você acha que hoje você aprende mais? Eu aprendo mais. É? Mais esportes, que antes eu não fazia muito esporte. Ainda tem esse lado também. Que antes você chegava em casa e não fazia atividade nenhuma. E aqui você faz tanto o quê? Eu brinco só com meus amigos, eu quero pular corda, passar aqui, correr, eu corro. Que se eu ficasse em casa de manhã, só de manhã, o dia inteiro eu não teria nada pra fazer, que eu não posso jogar no celular, nem jogar no videogame, tablet. Aí eu teria que passar o dia inteiro deitado na cama. Então tá cuidando da saúde também, né? Já perdi uns quilos. Perdeu os quilinhos, é? Então é legal o ensino integral. Pois é, você viu aí, né, que é uma rotina bastante interessante e pode realmente ser bem agradável para as crianças. Lupécia, você acredita que seja uma tendência realmente aqui no nosso país que o ensino esteja caminhando para ser integral? Você acha que realmente a gente vai chegar a esse momento?
Há uma tendência para isso, né? As escolas públicas também estão caminhando para esse trabalho, né? No sentido de que evitar que as crianças fiquem ociosas, né? Se não tem o acompanhamento dos pais, porque trabalham, que a escola faça esse acompanhamento cotidianamente, né? Do dia a dia das crianças. Mas eu acredito nessa questão da opção. A escola de tempo integral não pode chegar a um tempo e ser obrigatória. Eu acho que ela tem que ser opção para os pais, porque há famílias que podem ter esse tempo de ficar no outro turno com os filhos, né? Pode ser uma minoria. E também é um bom método. Exatamente, com certeza. Evita que as crianças fiquem ociosas, só na televisão, né? Joguinhos eletrônicos. Vai movimentar o corpo, melhora a aprendizagem também, concentração. Ok, então, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais programa Primeiros Passos. Vamos falar no segundo bloco sobre ensino bilíngue. Isso mesmo, está imperdível, não sai daí não que a gente volta já.